tenho aqui esse Pode tirar. jogo que dá, que é um tipo de uma brincadeira, né, de adivinhar um número, onde eu tenho aqui uma relação de números que vai de 1 até 127, e o objetivo aqui, você vai até considerar o zero, né? Vai de 0 até 127. E aí você pede para o visitante pensar no número. Aí o visitante pensa no número, aí esse número pensado, ele deve dizer em quais colunas esse número está. Então, digamos que eu tenha pensado no número 39. Então, eu vou colocar as colunas que o número 39 se encontra. Então, o visitante vem, pensou no número e olhou. Bom, o 39 está aqui, acende a luz. O 39 está aqui, acende a luz. O 39 está aqui, acende a luz. Ele não está aqui, ele não está aqui. Ele está aqui, acende a luz. E ele não está aqui. Então, quando o visitante determinou que essas são as colunas, que o número que ele pensou está, então você, como monitor, o que você vai fazer? Você vai adivinhar o número que ele pensou. De que maneira? Olhando os primeiros números da linha aqui, das que foram acesas. Então foram acesas aqui, então dá 1, e soma esses números. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, e mais 32, que dá 39, que foi o número pensado. Então isso funciona para qualquer número, e funciona por quê? Porque todo número, ele pode ser escrito como soma, de potências de 2, que é, na verdade, o sistema binário. Qualquer número aqui pode ser escrito como soma das potências de 2. Então, o que foi feito aqui? Eu separei em 7 colunas, como eu estou trabalhando com o número de 0 a 127, eu separei as colunas e coloquei os números nas colunas da qual está representado o número. Então, por exemplo, aqui, se eu pegasse o número aqui, que é o número 6, o fato do número 6 ter essa representação decimal já indica que esse número está somente nessas duas colunas, o 2 e o 4, ele não vai dar nenhuma, que é justamente a representação binária dele, 1 e 0. Significa um o quê? A luz acesa, o outro a luz acesa, aqui a luz apagada e as outras apagadas. Então é o sistema de numeração binário, né, que é você poder escrever um número através de zeros e uns, que diz que você pode escrever um número com acesos e apagados. E por isso que ocorre a adivinhação. Só que isso está escondido aqui nesse sistema binário. Então, aí acaba virando uma brincadeira, uma mágica com os números, bastante interessante. Depois aqui nós temos os 4 computadores. Esses 4 computadores, eles vão ter alguns programas da qual eu vou mostrar depois no vídeo. São programas que envolvem a parte de simetrias, e a gente vai estar explicando isso depois dentro dos próprios programas. Ela começa com esse painel da Matemativa, né? E aí tem esse espaço, ela está bem do lado desse outro espaço aqui da Biologia, né? E aqui você pode caminhar. Então vamos só fazer aqui uma pequena caminhada em cima dele, ó, desse espaço, em torno dele. Aqui eu tenho o bilhar elíptico, né, que é aquele que apresenta a propriedade da parábola. Aqui eu tenho a antena parabólica, que apresenta a propriedade reflexiva da parábola. E depois tenho aqui o espelho Stor, que apresenta também a propriedade refletora da parábola. Aqui eu tenho o jogo Stomachon de Arquimedes, que é aquele para montar um quadrado. Depois eu tenho o jogo de Pentaminós, da qual você monta um quadrado e monta um retângulo. Eu tenho aqui o quebra-cabeça Azteca, né, daquele que você tem que tirar o quadradinho de dentro, né? Lembrem-se que eu tenho o quadradinho
dentro, e o objetivo é tirar esse quadradinho daqui de dentro. Aqui eu tenho o problema com essas 6 peças, é o problema de montar uma cruz. Aqui eu tenho novamente aquele que é para montar o cubo 3 por 3 por 3, né, formado por essas peças, e você tem que montar o cubo 3 por 3. Aqui eu tenho a torre de Hanoi, né? Aqui eu tenho outro cubo também para montar 3 por 3 por 3, e é o mesmo problema do outro cubo, só que com peças diferentes. Aqui eu tenho o hiperboloide, que é aquele que você movimentando aquela alavanca, você vai poder encontrar um hiperboloide, depois 2 hiperboloides, depois um cone e um cilindro, que são as superfícies regradas, né? São exemplos de superfícies regradas. Logo aqui do lado você tem uma ilustração do Teorema de Pitágoras através de quebra-cabeças. Aqui você tem o problema que é você ter um quadrado com área 64 parecendo ser igual a um retângulo de área 65, né? O que a gente percebe a impossibilidade e percebe que isso vem decorrente do fato de você desprezar a observação, a demonstração de que na verdade você não tem um retângulo. Aqui você tem o triângulo, que é o triângulo de Curry, da qual você, numa certa posição, ele se fecha e na outra ele fica com um quadradinho. E aqui novamente é por conta de que as peças não formam o contorno do triângulo. Novamente aqui você tem o quarto de Ames, que é o quarto que tem uma ilusão de ótica provocada pela perspectiva, e logo aqui do lado você tem os 3 quebra-cabeças, quer dizer, os 3 jogos da Velhas, que são a generalização do jogo da velha convencional, né? Então você tem aqui o jogo da velha 3D, tanto no acrílico quanto aqui em madeira, e o outro no meio aqui, que é o jogo da velha chinês. E do lado você vai ter aqui o contador binário, né, que apresenta os números na forma binária, né? E aqui você tem a mágica com números, que utiliza dessa representação binária para poder fazer uma pequena brincadeira de adivinhação de números. A gaiola prismática, que apresenta assimetrias, né, ou apresenta um tipo de simetria de papel de parede, né? Essa gaiola ela vai estar repetindo uma figura, de forma infinita, justamente por causa da justaposição de 3 espelhos desse formato triangular. A cicloide, né, que é a curva solução do problema da braxtócrona e tautócrona sobre uma base. E logo aqui nesse canto eu tenho os 4 computadores que vão estar apresentando os programas de simetria. Um dos programas é um programa que tem essa peça, que é um quadrado de madeira com um buraco, onde a gente vai verificar se determinado rosto é simétrico ou não. Então a pessoa vai colocar o rosto nesse buraco, e aí a câmera vai filmar o rosto dele só nessa porção, e através da imagem dele no computador o programa vai dar uma porcentagem assim aproximada da simetria do rosto, né? E depois nesses outros computadores vão estar o programa Sims, que é um programa para desenhar simetrias, e um programa que que faz um pequeno teste para ver se a pessoa conhece, sabe assim qual é o conceito de simetria. Então a gente vamos voltar aqui para olhar de novo as peças. Então aqui está toda a exposição que compõe o acervo da Matemativa no Moodle. Vamos novamente voltar ao espaço para a gente olhar um pouquinho mais para ele.
Então aqui, você vê logo à esquerda nós temos computadores, depois temos lá mágica com números, o computador binário, bem ali escondido, depois vem o jogo da velha, o quarto de Ames, a gaiola prismática, atrás tem aqueles jogos do triângulo de Curie, quadrado, triângulo de Pitágoras, a superfície regrada, lá em cima outra superfície regrada, e aqui os quebra-cabeças, né? E depois aqui as duas, a antena parabólica e o espelho Ustor.